Para você que chegou quando iniciamos, para você que veio junto durante a caminhada e para você que está chegando agora, seja bem-vindo. Esta é a Igreja Cristã Mundial, lugar de novos começos, casa de Deus, para você. Vai. Ganhou. A gente já começou a namorar sonhando o ministério, né? A fazer aquilo que Deus nos chamava. A gente se encontrou no caminho do chamado, né? E a gente começou a desenvolver, pregando, trabalhando sempre junto, até que as circunstâncias foi conduzindo a gente para dar início à igreja, né? Uma direção de Deus. Deus contava com a gente estava disposto a abrir mão do que fosse preciso, a ter a postura, a posição, a resposta, um passo de fé. E Deus agiu assim e age assim até hoje. Quando a gente chegou para fazer parte da família, a Cristã Mundial não existia, mas já existia uma visão implantada por Deus. E eu acredito que Deus queria espalhar isso, né? Tudo que aconteceu, nós vemos a soberania de Deus. Em algum momento ia acontecer e ia nascer. Ele costuma dizer para nós que uma igreja não se abre, uma igreja se nasce. A Igreja Cristã Mundial nasceu. E quando nasceu, nós tínhamos opção de nascer com ela ou não. Então nós nascemos com ela. O Júlio Magrelo, né, que era Pastor Júlio, que não era pastor ainda. Hoje ele não é nem sinal do que ele era naquela época, né? Devia pesar uns 60 quilos naquela época. Era um pouquinho mais gordo que o Luiz Gustavo, exatamente. Meu Deus! Todas as vezes que ele sobe naquele altar, eu tenho convicção que é Deus usando ele realmente. E na hora que ele ajoelha ali naquela escada para subir no altar, eu estendo as minhas mãos e peço mesmo para Deus cuidar dele, que a voz de Deus, né, venha para nós, que nós possamos ouvir através dele a palavra de Deus. Eu vejo que eu sou uma prova da graça de Deus. E quando a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, eu vejo que tudo aquilo que a minha fraqueza se revela, Deus vem e surpreende com o poder dele, compensando e operando. Então, eu sei que eu sou só um cara disponível. E começamos na garagem, que foi uma grande bênção de ver um povo reunido ainda com chuva, com garoa. Eu comecei a publicar para os irmãos, eu falei assim, não, quinta-feira vai ter um culto lá em casa. Eu lembro que eu saí do consultório médico, aí eu estava subindo, né, eu estava orando a Deus, eu falei, eu preciso, né, começar a visitar as igrejas. Aí quando eu estava pensando nisso, o bispo Júlio bateu no meu ombro e falou, irmã, eu vou fazer um culto, era uma terça-feira, ele falou, fazer um culto na garagem da minha mãe, hoje à noite. Se a irmã sentir, né, a irmã vai lá. Então a dona Alzira me convidou para fazer uma visita lá. E lá a gente se encontrou e gostou, Deus falou com a gente permaneceu. E começou diante de muita garoa e um espaço pequeno, e a gente tem que, na verdade, estar um juntinho do outro, porque a gente pensava que o grupo ia ser pequeno, e veio uma quantidade de gente bem razoável para uma garagem. Falei, porque ali estava difícil, né, coitado do bispo. Dia de chuva, de garoa, de frio, mas foi bom. A montagem, preparação, com aquela caixinha de som, né, de uma guitarra só ali, um tecladinho que o Otávio tinha tocando ali, foi uma coisa muito bacana, né, no tempo, assim, no serenão, né, porque deu uma garoa naquele dia, e eu imagino, né, que aquela garoa, aquele momento de chuva, né, de coisa, foi como
uma lavoura sendo plantada e depois regada, né? A palavra de Deus ali começou a ser plantada, ali naquele local, naquela garagem, e a chuva veio para molhar, para crescer, para ser o que é hoje. Era visível, não dá para continuar aqui. Saímos de lá, fomos para o primeiro prédio, e os anos passaram, e ele chega de um lugar de 150, o bispo chega e nos mostra um de 700. Chegar naquele lugar foi emocionante e desafiador. E a gente já vinha com a nossa igreja, a nossa rua era bem simpática, ali a Portugal Frente era simpática. Bonitinho, né? Arrumadinho. Era arrumadinho, era bem uma coisa assim, de começo, bem uma igreja bebê mesmo, assim. E a gente ia para uma zona pesada, agressiva. Dava medo. Dava medo. E aí eu comecei a imaginar, para onde eu vou trazer a igreja? As famílias da igreja vão parar o carro aqui, vão atravessar essa rua, vão andar nessa calçada. Aquilo me deu uma crise. Aí faltava uma semana para a gente mudar, um pouco mais de uma semana. E eu nessa crise. E aí eu fui num encontro de pastores em São Paulo, no Bom Retiro. E eu lembro que o irmão David Wilkerson, não me recordo o nome dele, ele pregou naquela manhã para os pastores sobre tocar os leprosos. Jesus não tinha medo de tocar os leprosos, ou seja, Jesus ele ia e tocava os leprosos. E eu lembro que eu saí dali com aquela palavra assim no coração: a gente vai tocar leproso. E aí faltava pouco mais de uma semana, no culto de domingo foi a minha mensagem, a última pregação lá na Portugal Frente foi essa: nós vamos tocar os leprosos, vamos tocar os leprosos. E falando da igreja, do lugar, e aí a igreja pegou essa ideia, de tanta coisa que a gente viveu ali, de testemunhos, de coisas assim, que eu podia contar aqui. Na madrugada da inauguração, Deus falava comigo que aquele lugar seria como uma arca de Noé. Então a gente está saindo hoje de um lugar que Deus falou conosco que era a arca de Noé mesmo, que a gente ia pular ali dentro para ser salvo. Eu vim porque fazia pouco tempo de casada e meu marido ele queria estar se agregando a uma igreja. E ele estava num tratamento de químio e radioterapia de câncer de pulmão. E nós viemos para a igreja e ele se adaptou maravilhosamente aí, tanto que logo ele já pediu para ser batizado. Logo que eu cheguei, gostei do ministério, nossa, fui liberto de muitas coisas. Tudo que eu aprendi de Deus foi nesse ministério, tudo. Nós chegamos na igreja através de uma doença, né? Passei pelo câncer, fui curado, já estava desenganado pelos médicos e Deus fez a obra na minha vida. Eu fui chamada pelo melhor médico da região e ele deu uma sentença para mim, me chamou lá e falou que era para eu me preparar, que eu ia ficar viúva em 6 meses. E esses 6 meses está aí já 12 anos, né? Aquele dia nunca vai sair da minha cabeça, porque eu estava voltando do consultório, foi um dia que choveu muito em Mogi. Eu fui chegar assim coisa de 5 horas depois e ele ficou me esperando, né? Eu falei, que pode ser tão ruim assim para o médico querer ficar me esperando tanto tempo? Eu lembro muito bem que eu cheguei lá no consultório 9 horas da noite e ele me deu essa notícia. Eu não lembro como eu saí de lá, eu só lembro que eu saí chorando muito, muito mesmo. A gente morava numa outra casa que precisava pegar em Tibiriçá para chegar. E eu me lembro assim de 2 luzinhas, de um caminhão na minha frente, e aquela luz foi me guiando até em casa porque eu não via nada. Eu só conseguia pensar em morte, eu só conseguia pensar no que o futuro triste que eu ia ter pela frente, de não ter meu marido. Eu tinha 3 anos de casada. E quando eu cheguei em casa, que eu entrei em casa, eu entrei, assim que eu coloquei o pé dentro de casa, eu perdi a sensibilidade da perna esquerda, eu não conseguia ficar em pé. Me deu um sangramento na gengiva, um
branco, eu não sabia de onde vinha, eu fui parar na cama. Você acionou a família, né? Acionei minha mãe mora em São Paulo, falei, vem pra cá, eu preciso dar uma notícia pra ele, eu tô muito mal, não tô conseguindo nem falar, eu tô com uma febre inexplicável. E fiquei na cama até a hora que a minha mãe chegou, e quando ele passou perto de mim, e aí eu quero testemunhar que a palavra tem poder mesmo, ele era doente, né? E eu que estava na cama ali com a gengiva sangrando, sem conseguir ficar de pé, e com uma febre inexplicável, ele passou perto de mim e falou assim, levanta dessa cama, porque eu não vou morrer disso. E inexplicavelmente a febre foi embora, eu consegui ficar de pé para receber a família, e o sangramento parou na hora, por uma palavra. Então isso mexeu muito comigo, e assim, eu não estou chorando de tristeza, porque é uma coisa tão forte que marcou a gente, né, que por onde a gente vai, a gente fala disso, e toda vez que a gente fala disso, a gente se emociona, porque não é para esquecer nunca mais mesmo, para saber de onde Deus tirou a gente, né? E foi muito especial mesmo. E de lá para cá, muita bênção, muita coisa boa. Perguntou da nossa família, né? A gente entende o quê? Que a nossa família é a Igreja Cristã Mundial. Fico muito grata. É feliz ver ali os meus filhos, né, me acompanhando, da gente acompanhar o Júlio e ele acompanhar a gente, né? Ele saber da nossa vida, o que a gente passou para estar ali até hoje, das nossas conquistas. E assim, a igreja completa a nossa família. A gente vê que nossos filhos aprenderam a amar a Deus ali, as coisas de Deus, elas servem a Deus. Isso faz toda a diferença na nossa família. Não tem uma divisão, né? Até aqui a nossa casa e família, e dessa linha para frente a igreja e ministério. Não, eles vivem a igreja, isso é muito saudável, isso é muito bom. E é um prazer tremendo ver minha família toda firme na igreja. A minha filha nasceu na igreja. E isso para mim é muito importante, porque não só ela, mas hoje na igreja tem várias gerações. A gente já pode falar que existe uma geração que nasceu dentro da igreja. A minha família vive a Igreja Cristã Mundial. Olá, graça e paz, Deus abençoe a você que nos acompanha. Nós estamos completando aqui 1 ano na obra aqui da igreja, muita barulho de caminhão descarregando ali atrás. Quando foi para comprar o terreno, existia o sonho, mas não existia o recurso. Mas Deus fez aparecer. É fé do começo ao fim. Porque se for colocar no papel, se for fazer conta, não era a época de comprar o terreno. Se for colocar no papel, não era a época de construir. E aí tinha, eu sempre falo que eu nunca vou esquecer o dia 21 de cada mês, que era o dia em que eu tinha que pagar as prestações. Mas eu sempre tinha essa palavra do Senhor Jesus, quando ele dizia, eu subia ali o altar, como sempre fiz e sempre faço, dobrando meu joelho, e chegava naquele dia, eu olhava para o povo, e vinha a palavra do Senhor Jesus dizendo, me lembrava dele dizendo, não temam ao pequeno rebanho, porque ao Pai agradou dar-vos o reino. Então, eu me lembro desse tempo. E aí foi assim que a gente conquistou. Pensa bem, a gente começou numa garagem, pô. E de repente comprou aquele terreno lá e eu, no meu modo de analisar, eu achava que ia demorar mais tempo para sair essa igreja. E ela saiu até rápido, né? O processo da documentação, ela desde o início ela foi bem difícil. Por quê? Porque o nosso princípio foi fazer tudo de acordo com a lei. Nós tivemos dificuldades com a parte de engenheiros, arquitetos, algo que não dava certo, uma coisa ou outra. Eu digo que foi desafio, sim. Quando você vê algo pronto, que foi tão difícil, ali foi tão, sonhado, você vê uma realização. É uma nova etapa. Olha, é muito gratificante, porque em primeiro lugar a gente vê que Deus te usa para alguma coisa. Quando você vê ser usada como instrumento para algo, para Deus, para que você seja ali, provocando alguma coisa, fazendo,
eu acho que é o ideal. É muito importante isso. Essa é a minha realização pessoal, de estar a serviço do reino. Alegria de ver o crescimento, de ver participar disso tudo, né? E o crescimento do próprio Bispo Júlio. E ver a transformação da igreja, né? Então, eu fico muito feliz, assim, orgulhosa, né, de estar numa igreja que tem crescido a cada dia. Para mim é uma história de vida, né? E eu acredito que nós não chegamos naquilo que Deus deseja. Eu espero o melhor dali, né? Porque já é bom, né? Vai ficar melhor, né? A minha expectativa é ver mais, primeiramente, a união do povo, porque a igreja vai crescer e que as pessoas que iniciou como eu tenham mais amor para com os que estão chegando e que possamos abraçar, assim, a igreja com bastante amor. Só tem a ganhar, né, de estar ali junto com os irmãos em oração, buscando. E é o que a gente deseja, né, que cada dia prospere mais, que ali alcance mais almas, né, aonde vai, que possa estar alcançando mais pessoas, que é o propósito, né, da gente. Eu sempre diferencio novos começos de recomeço. Recomeço é começar de novo a mesma coisa. O novo começo é você começar não o que você já trilhou, mas começar um caminho ainda não trilhado. Algo que a gente ainda, que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. Eu estou pronto para um tempo de coisas que Deus vai nos surpreender. O que eu vivi até hoje, o que a gente viveu até hoje, nos dá um desenho de para onde a gente vai. Mas eu quero acreditar e isso queima dentro de mim, que o que a gente está imaginando não tem nada a ver. Acho que Deus tem algo completamente novo e extraordinário para nós.